Bem-vindos ao módulo 2 do curso Educação Espírita da Barriga da Mamãe à Caminhada Adulta. Neste segundo módulo, vamos conversar sobre a infância, o período dos 4 aos 11 anos de idade. E a gente começa com um questionamento feito por Kardec aos espíritos, na questão 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Para que a gente precisa nascer e passar por todo esse período da infância, né? Do 0 até os 11, 12 anos de idade? E os espíritos respondem o seguinte: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. E aqui a gente pensa: família, educadores, evangelizadores, todos nós precisamos, podemos e devemos contribuir para esse adiantamento do espírito que está ali conosco, convivendo ao nosso redor. No mesmo capítulo, os espíritos falam sobre a infância e eles dizem que uma das finalidades da infância é a seguinte: os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Então é para isso que estamos aqui. Esse período da infância, ele serve de aperfeiçoamento, de aprimoramento, melhoramento para o espírito que está chegando ao mundo. A debilidade nos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. Novamente, aqui pensamos em família e todo o ambiente educacional, a educação formal e a educação religiosa. Todos juntos estamos ali para proporcionar uma evolução, um aprendizado muito bacana para essas crianças. André Luiz nos esclarece no livro E a Vida Continua que até os 7 anos de idade o espírito passa por uma fase de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais. E aí a gente lembra, né, do que nós vimos lá no primeiro módulo um pouquinho a respeito da primeira infância, do período da primeiríssima infância e da primeira infância. Olha só, como a nossa educação formal, ela acaba se conectando de alguma forma aqui com o que nós recebemos da espiritualidade. Quando a gente pensa no período da primeira infância, ele vai do 0 aos 6 anos de idade. E aí a gente tem aqui André Luiz e outros espíritos que vêm nos trazer que o período de adaptação do espírito aqui na vida é até os 7 anos de idade. Os espíritos ainda dizem nesse capítulo, falando sobre a infância, que é nesse período que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. E esse é o dever que Deus confiou aos pais. Então, novamente, a gente é exemplo, a gente é modelo. A família, os educadores, os adultos que convivem com aquela criança são modelos a ser seguidos, modelos a serem observados e seguidos. É assim que a infância é não somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Passar pela infância, então, torna-se muito importante, é um período imprescindível para que muitos aprendizados e adaptações aconteçam da melhor maneira possível. Quando a gente pensa nesse levantamento dos espíritos, né, de que passar pela infância é um momento de reformação do caráter e de reprimir as más tendências, como é que a gente pode fazer isso? De que maneira que a gente pode ajudar as crianças que estão passando pela infância a reprimirem as suas más tendências e a reformularem o seu caráter?
Um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg, ele desenvolveu um processo de comunicação chamado comunicação não violenta. A comunicação não violenta é um estado de consciência onde a compaixão, a empatia, o respeito e a atenção prevalecem entre as pessoas através da comunicação. Nessa comunicação não violenta, a gente tem 4 etapas para serem seguidas. Então, quando a gente pensa em trabalhar com as crianças, nesse sentido de saber se expressar, saber dizer o que está sentindo, a gente precisa pensar em 4 etapas. A primeira é observar. Então, antes de eu reagir, eu preciso observar. Eu preciso me distanciar daquela situação que está me causando desconforto. A segunda etapa é eu me tornar capaz de reconhecer, nomear e expor os meus sentimentos. E aqui a gente já começa a pensar nas atividades que nós, enquanto evangelizadores, preparamos e propomos para as crianças durante as aulas, né? Para falar das emoções, para falar dos sentimentos. Então, me distancio do problema, me distancio da situação desconfortável e aí eu vou aprender a nomear o que eu estou sentindo e a expor esses meus sentimentos. A terceira etapa é perceber as minhas necessidades e também assumir as minhas responsabilidades. O que é que eu desejo diante daquela situação? Então é eu desenvolver dentro de mim, é eu saber nomear o que eu estou sentindo, saber reconhecer os meus sentimentos e eu saber expor o que é que eu necessito naquele momento para me ajudar naquela situação que me causa desconforto. E a quarta etapa é verbalizar de forma objetiva e positiva essas necessidades. Então é eu dizer o que eu preciso naquele momento de uma maneira positiva e objetiva. Pensando na comunicação não violenta, a gente lembra de Jesus, quando ele fala sobre o segundo maior mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Então, quando eu aprendo a amar o meu próximo, eu aprendo a respeitá-lo e eu percebo que eu não quero ser tratado mal também. Então, se eu não quero receber um tratamento ruim, por que é que eu vou fazer isso com as outras pessoas, com os meus colegas de evangelização, por exemplo, aqueles que dividem o espaço comigo? Oferecer momentos na rotina para falar dos sentimentos, das emoções, das situações vivenciadas durante a semana. Então, trabalhar a comunicação não violenta é auxiliar na reforma íntima, na reforma do caráter de cada criança. É ajudar a diminuir as más tendências, as más inclinações que aqueles espíritos trazem consigo, de outras vidas, de outras experiências passadas. É ajudá-los a, de uma certa forma, resolver essas questões e auxiliá-los na sua evolução. Quando eu trabalho com a comunicação não violenta, posso propor durante todas as aulas, momentos logo no início da minha rotina, onde eu faço a prece, eu canto canções e eu faço aquele momento de roda com todas as crianças. Eu posso propor atividades ali para trabalhar os sentimentos, as emoções. Atividades simples e rápidas de serem feitas podem auxiliar as crianças. Depois a gente vai propor alguns exemplos para vocês nas aulas a seguir. E durante também a atividade em si, durante toda a rotina da evangelização, enquanto vão acontecendo situações ali, de repente, de conflito ou de desconforto para alguma criança, é você, enquanto evangelizador, ter essa capacidade de conversar com a criança e de auxiliá-la a brotar de dentro dela a solução para aquilo. É você ajudá-la a dizer o que ela está sentindo, por que será que ela está com aquele sentimento e ajudá-la a resolver isso, sempre de uma maneira positiva, ajudando ela a perceber que aquilo que ela está sentindo pode ser transformado em algo diferente, em algo que não vá trazer dor, que não vá trazer muito pesar a ela.
E aí, de novo eu falo, a gente vai trabalhar algumas situações, alguns exemplos com vocês nas próximas aulas, na nossa aula prática. A gente vai falar um pouquinho de como proporcionar isso para as crianças. Então, falar desses comportamentos, dos sentimentos e de suas reações à luz da doutrina espírita. Contar com o amparo dos mentores das crianças, né? Como diz André Luiz no livro Missionários da Luz, um colaborador espiritual é designado para acompanhar a reencarnação do espírito, até que ele atinja os 7 anos após o renascimento. Então, nesse período, a gente tem ali um mentor que está junto da criança, que está ali do ladinho dessa criança, né? Um colaborador espiritual para acompanhar nesse processo. E a gente lembrar desse colaborador, então, e orar por ele, pedir o auxílio sempre e, desde cedo, motivar as crianças, ensinar as crianças a orarem, a fazerem suas orações para esses colaboradores espirituais que estão ali ao lado delas. Vamos, então, propor agora um pensamento sobre uma figura muito importante, que foi Pestalozzi. Pestalozzi que muito influenciou nas práticas educativas de Allan Kardec. Pestalozzi foi um teórico que incorporou o afeto à educação formal. Para ele, os sentimentos tinham o poder de despertar o processo de aprendizagem autônomo da criança. Só o amor tinha força salvadora. O amor é capaz de levar o homem à plena realização moral. E Pestalozzi, então, nos diz que é muito importante a gente incorporar amor e afeto à prática educativa. O processo educativo para ele tem que englobar 3 dimensões humanas: cabeça, mão e coração. Ou seja, a gente precisa sempre trabalhar com o pensar, o fazer e o sentir. Essas três ações, né, pensar, fazer e sentir, precisam estar juntos. Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente vai planejar nossas atividades, quando a gente vai propor as atividades para as crianças. O objetivo final do aprendizado também tem uma formação tripla. Ele é, então, o intelectual, o físico e o moral. Né? Intelectual, o pensar, a cabeça. O físico, que é o fazer, mãos. E o moral, o coração, o sentir. A gente pode pensar em muitas atividades para evangelização que desenvolvam todos esses aspectos. Eu vou ter os momentos em que eu vou ter uma atividade mais intelectual, eu tenho os momentos que vão ter atividades mais físicas, de movimento ou de mão na massa, de artesanato, de artes, né? E eu vou ter os momentos mais de moral, para pensar em situações, para fazer reflexões, propor reflexões. E eu também posso ter momentos para trabalhar com os 3 aspectos juntos. Tudo isso é para se chegar à condição de encontrar em si mesmo a liberdade e a autonomia moral, que é o que a gente quer desenvolver nas nossas crianças. Liberdade, livre-arbítrio e a autonomia moral, a autonomia de você ser quem você é da melhor forma que você puder. A criança, na concepção de Pestalozzi, era um ser puro, bom em sua essência e possuidor de uma natureza divina que deveria ser cultivada e descoberta para atingir a sua plenitude. A criança se desenvolve de dentro para fora. Então, como a gente bem sabe, as crianças trazem consigo uma grande bagagem de experiências anteriores que estão aqui dentro. A maioria delas, né, ainda na memória ali adormecida, elas não vão lembrar, mas os talentos estão aqui, prontos para serem colocados para fora, suas aptidões. Então, a gente precisa ajudá-las nesse processo, com todas as nossas propostas de temas sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus e sobre o nosso conhecimento acerca do desenvolvimento da criança, das suas etapas, dos seus interesses, das suas capacidades. A gente pode auxiliá-las
nesse processo de se desenvolver de dentro para fora e colocar para fora todos os seus melhores potenciais. Para isso, a gente precisa respeitar os estágios de desenvolvimento pelos quais a criança passa. Por que eu preciso saber disso? Para eu saber que tipo de atividade propor em cada faixa etária. Para eu saber que um assunto ele precisa ser abordado aos 4 anos de idade de uma maneira e quando ele voltar aos 10 anos de idade, eu vou abordá-lo de outra maneira, com uma profundidade maior, porque a criança já tem uma capacidade intelectual diferente para compreender aquele assunto. E a atividade que eu vou propor para esses assuntos também vai ser diferente. Eu preciso também dar atenção à evolução da criança, às suas aptidões, às suas necessidades, de acordo com as diferentes idades. O que eu vou propor para uma turma de 4, 5 anos de idade não é a mesma coisa que eu vou propor para uma turma de 9, 10, por exemplo. O mobiliário vai ser diferente, os materiais vão ser diferentes, as atividades serão diferentes. Então, é muito importante a gente respeitar esses estágios do desenvolvimento e dar atenção à evolução desse desenvolvimento. No início dos anos 80, um psicólogo chamado Howard Gardner, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, desenvolveu um pensamento acerca das inteligências múltiplas. Ele concluiu, através das suas pesquisas, que a inteligência humana é como um quebra-cabeça, composto de várias peças diferentes, mas todas de mesmo valor e importância. São características que classificam o tipo de inteligência que cada pessoa possui, as facilidades e as capacidades que elas trazem na vida delas. Hoje, as inteligências múltiplas são 9. A gente tem a naturalista, que é o fato de compreender a relação entre os seres vivos e o ambiente. A musical, que é a capacidade de diferenciar sons, ritmos, tons e timbres. A lógico-matemática, que é a capacidade de quantificar dados e avaliar hipóteses. A inteligência existencial, que questiona o sentido da vida e da morte. A interpessoal, que ajuda a entender os sentimentos e as motivações das pessoas, colocando-as no lugar delas. A corporal sinestésica, que é a capacidade de coordenar mente e corpo. A linguística, que é lidar criativamente com palavras e símbolos. A interpessoal, que é entender a si mesmo e ao seu próprio sentimento e desejo. E a espacial, que é perceber o mundo tridimensionalmente. Então, essas inteligências todas estão em todos nós, mas cada um tem uma que é um pouco mais desenvolvida do que a outra. E é por isso as aptidões diferentes, né? Por isso que algumas pessoas têm mais aptidão para uma determinada situação, para uma determinada atividade, outras têm para outra, mas todas estão presentes em todos nós. Isso é muito importante a gente saber. A gente possui todas essas inteligências, mas afloradas uma mais do que a outra. Às vezes até 2, 3, né? Cada um tem aí o seu próprio desenvolvimento e a gente precisa, então, respeitar isso, conhecer e propor atividades que contemplem todas essas inteligências. Na mesma aula? Não, isso é muito difícil, né? É muito difícil a gente pensar em 1 hora de evangelização, 1h30 que seja de evangelização, a gente pensar em atividades para contemplar todas as inteligências. Mas é importante a gente saber que todas elas existem, que elas estão ali, e é importante a gente saber variar, então, a oferta de atividades, fazer atividades variadas para que a gente possa alcançar todas as crianças que estão ali conosco. Segundo Walter Oliveira Alves, nós não podemos perder de vista que a criança é um espírito que retorna à nova fase evolutiva e traz os seus talentos interiores, esperando pelos incentivos dos que a acolhem. Então, olha só, a gente tem Howard Gardner nos dizendo sobre as inteligências múltiplas e a gente tem Walter Oliveira que vem aqui dizer para a gente que as crianças
trazem consigo os seus talentos interiores. E esses talentos estão aqui, só esperando o incentivo, esperando os estímulos. Quanto maior a variedade de atividades que a gente propõe para as crianças, maiores são os estímulos que elas terão, maior será a motivação delas para que elas se desenvolvam, para que elas sejam curiosas e vão atrás da sua curiosidade e busquem o seu próprio desenvolvimento. E com isso, elas vão estar ali conosco, felizes, alegres, se sentindo acolhidas e se sentindo parte daquele ambiente. Algo muito importante para a gente pensar em relação a se sentir parte do ambiente é quando a gente pensa no senso de pertencimento. O senso de pertencimento é quando eu me sinto parte daquele ambiente. É quando eu sinto que aquele ambiente é uma extensão de mim. É uma extensão da minha casa, do meu lar, é uma extensão do meu ser. Então, fazer com que as crianças sintam que elas pertencem ao ambiente é muito importante. E como é que a gente faz para as crianças se sentirem pertencentes ao ambiente da evangelização? Em primeiro lugar, pensando no ambiente físico, é fazer com que a decoração daquele ambiente seja dela. É claro que num primeiro momento, na primeira aula do ano, isso ainda não dá para acontecer. Então eu vou fazer a decoração toda do ambiente minha, eu vou montar os cartazes, eu vou escrever a placa de bem-vindos ali, mas conforme as aulas forem acontecendo, conforme o ano for passando, os próprios trabalhos das crianças vão tomar conta daquele espaço. Serão os próprios trabalhos das crianças a serem colocados nos murais, na porta, de repente uma nova placa de boas-vindas feita pelas crianças, uma decoração até do lado de fora da sala, pelos corredores. Logo que você chega na casa espírita, uma placa, um quadro de bem-vindos feitos pelas crianças. Então o ambiente precisa ser dela. Ela pode ajudar, inclusive, na disposição dos móveis, na disposição dos materiais. De tempos em tempos, você pode pedir a ajuda das crianças para organizar a sala de aula. Então, é ela se sentir parte do ambiente dessa maneira. Ela vai ajudar a tornar aquele ambiente acolhedor à maneira dela. Não tem problema que, mas o desenho está rabiscado, mas está meio amassada a folha, mas aqui ele escreveu, riscou e escreveu de novo e ficou meio riscado, ele apagou muitas vezes e ficou a marca da borracha. Mas foi ele que fez e aquilo é o melhor que ele pôde oferecer naquele momento. Então vamos valorizar. Uma sala de aula não é para ter a cara do evangelizador perfeita como o evangelizador monta. É para ser perfeita para a criança. Então, que jeito melhor de fazer isso do que deixá-la organizar isso? Então, você, evangelizador, e as suas crianças podem cuidar desse ambiente. O ambiente virtual, da mesma forma, pode desenvolver esse senso de pertencimento. Não vai ter a decoração, é lógico, mas você pode pedir para as crianças de repente decorarem a parede em que elas estão, no ambiente que elas estão, com alguns quadros, cartazes, e aí elas podem contar sobre a decoração ali no vídeo para as outras crianças. Uma pode dizer para a outra, por que você está nesse ambiente hoje? O que você gosta daí? E elas também podem te ajudar a montar as aulas. Olha, a gente vai cantar uma canção nova semana que vem. Eu quero que vocês me tragam sugestões de canções para a gente aprender junto. Vamos pensar numa história? A gente desenvolve um tema. Que história vocês conhecem que fala sobre esse tema? Então as crianças vão colaborando para o seu planejamento. Elas vão colaborando para que aqueles momentos aconteçam de um jeito que elas se interessam e muito. É proporcionar, então, experiências criativas para tornar o ambiente físico e o virtual muito acolhedor e confortável e também para favorecer o desenvolvimento daqueles seres que estão ali. Tudo isso auxilia no entrosamento, na desinibição, uma vez que todos estão se confraternizando e cooperando entre si. Esse tipo de proposta ajuda no ajustamento social das crianças, porque se elas são bem orientadas, elas
valorizam os recursos individuais. Então não tem o mais bonito e o mais feio, não tem o melhor e o pior. Todos estão juntos, colaborando juntos, dando o melhor que eles têm dentro de si. Então é tudo válido, tudo é válido. E isso estimula também o potencial construtivo, que vai crescendo naturalmente de maneira prazerosa, que leva ao interesse pelo estudo. Então, quando as crianças se sentem motivadas, quando elas sentem que elas estão estimuladas, isso vai fazendo com que elas também se interessem por estudar os temas que você está propondo. E tudo isso faz com que o crescimento individual e coletivo aconteça naturalmente. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho então sobre como é que se dá esse desenvolvimento em cada fase. A gente vai conhecer um pouquinho sobre cada fase de idade, cada faixa etária e entender um pouquinho como é que a gente pode aplicar atividades para cada idade diferente. Nos vemos então na segunda aula, pessoal!